Seja bem-vindo mais uma vez aqui na nossa quinta-feira, quando nós temos um tempo com a palavra do Senhor, em especial com o Salmo. E hoje o Salmo 89. Já com saudade eu digo para vocês que esse é o último Salmo do ano. Nós vamos fazer uma parada aí e apenas na primeira semana de janeiro de 2022 que nós retomaremos então os nossos Salmos a partir do Salmo 90, que é onde a gente para. E nós paramos hoje justamente com o encerramento do terceiro tomo do livro dos Salmos. Então nós encerramos o terceiro agrupamento que tem o seu fim aqui no Salmo 89. Esse Salmo 89 é um salmo em que se relembra a aliança do Senhor firmada com Davi, e o salmista então diz que apesar das aflições, das perseguições que ele está sofrendo, ele deposita a sua confiança no Senhor, da confiança da aliança perpétua do Senhor firmada com Israel. E esse cuidado do Senhor, essa confiança firme na fidelidade de Deus que é expressa nesse salmo. Apesar de muitas vezes o salmista não entender, e nós também não entendemos, muitas vezes os ataques que nós sofremos, e parece até que Deus esqueceu de nós. Mas no fundo, nós sabemos que Deus nunca esquece de nós, e que toda a sua promessa é cumprida, e que se Ele um dia nos escolheu, Ele também irá cuidar de nós, e ao final nos dará vitória, assim como também para Davi, ele nunca esqueceu da sua aliança, ele nunca esqueceu da sua promessa para com Davi, é uma promessa, uma aliança perpétua, e ela será estabelecida para sempre, inclusive na pessoa do Senhor Jesus reinando sobre a terra através da nação de Israel. Vamos lá? Então o Salmo 89 é um masquil. O que é um masquil? O masquil nós já vimos em vídeos anteriores, é um salmo em que um salmo que contém instrução, que contém ensino. E nesse caso aqui, esse ensino é essa confiança, é esse sinal que o salmista acende na sua mente, lembrando que Deus é fiel à sua palavra, e apesar de aos seus olhos achar que Deus tem esquecido dele, Deus nunca esquece daqueles que ele ama, daqueles que ele escolheu. Também nós vemos aqui a aliança do Senhor sendo relembrada. A aliança especificamente firmada com o líder de Israel. Aqui, neste caso, o líder é Davi. É um poema, um salmo que foi escrito pelo Esraíta, o Esraíta de Etã. O que é o Esraíta de Etã? Alguns acreditam que esse Esraíta de Etã seja, na realidade, Jedutum, que já foi mencionado em salmos anteriores, né? Dentre aqueles que acreditam que seja Jedutum, está o próprio Spurgeon, né? Spurgeon acreditava que o Esraíta aqui era Jedutum. Mas é claro, nós temos certeza, independente de quem seja, que era um músico e que tinha conhecimento ali da época do reinado de Davi sobre Israel. É um salmo, como eu já disse, que fecha então o terceiro tomo, o terceiro agrupamento de salmos neste livro total, nesse saltério que nós temos em nossa Bíblia, chamado pelo nome justamente de Salmos, né? Então, é aqui que se encerra a terceira parte. Nós iremos fazer as divisões da seguinte maneira, eu já vou adiantar para depois eu ir fazendo uma leitura mais direta, corrida, até porque o Salmo ele é longo, tem 52 versículos. Nós vamos dividir em 4 partes. A primeira parte, nós vemos o salmista declarando, né? Ele declara a credibilidade na fidelidade do Senhor, do versículo 1 ao versículo 4. Depois nós vemos que ele declara o louvor pelo poder, pela justiça e pelo amor de Deus, versículo 5 ao 14. Depois nós vemos do versículo 15 ao 37, que ele declara a felicidade pela bondade do Senhor para com Israel, para com o seu escolhido. E depois, a quarta parte, nós vemos que ele declara o seu lamento diante dos ataques que ele está sofrendo, o que Israel está sofrendo, o que Davi está sofrendo. Isso vai do versículo 38 ao 51. Mas ele encerra com chave de ouro, deixando muito claro a sua confiança no Senhor, bendizendo a Deus e dando um duplo amém, né? Amém e amém, né? Ou seja, confirmando com certeza a sua confiança no Senhor. Vamos fazer a leitura então, primeira parte, a declaração dele de credibilidade na fidelidade do Senhor, versículo 1 ao versículo 4 do Salmo 89. Cantarei para sempre o amor do Senhor.
Com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste: fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre, e firmarei o teu trono por todas as gerações. E nós temos uma primeira pausa nesse salmo. Então está aqui a declaração da confiança, do reconhecimento, da fidelidade do Senhor nas suas promessas. Agora, do versículo 5 ao 14, ele louva, elogia a Deus pelo seu poder, pela sua justiça e pelo amor do Senhor sobre o seu escolhido, sobre a nação de Israel. Versículo 5 ao versículo 14. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na assembleia dos santos. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na assembleia dos santos de Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar. Quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Esmagaste e mataste o monstro dos mares com o teu braço forte. Dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus e a tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo o que nele existe. Tu criaste do norte ao sul o Tabor e o Hermon, 2 montes, né? Cantam de alegria pelo teu nome. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é a tua mão direita. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. E aqui a gente encerra então essa segunda parte em que ele louva, elogia atributos, qualidades do Senhor, né? Características que devem realmente ser exaltadas do nosso Deus. E depois ele parte então para um outro assunto aqui, declarando, uma outra tonalidade do mesmo salmo, declarando a felicidade que ele tem pela bondade manifestada do Senhor. E a gente vai então do versículo 15 até o versículo 37. Como é feliz! Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na tua luz, anda na luz da tua presença. Sem cessar exultam o teu nome e alegram-se na tua retidão, pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo. Ó Santo de Israel, tu és o nosso rei. Numa visão falaste um dia e aos teus fiéis disseste: cobri de forças um guerreiro, exaltei um homem escolhido dentre o povo. Encontrei o meu servo Davi, ungi-o com o meu óleo sagrado. A minha mão o susterá, e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, sua mão direita até os rios. Ele me dirá: tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer os meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado.
e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade, e não mentirei para Davi. Que a sua linhagem permanecerá para sempre, e o seu trono durará como o sol. Será estabelecido para sempre, como a lua, a fiel testemunha no céu. Bonito, né? A fidelidade do Senhor, a sua bondade para com Davi, a sua fidelidade para com a sua aliança com Davi, e por meio dessa aliança beneficiando, trazendo a sua bondade para o povo de Israel. Ainda que o povo desobedecesse, seria castigado, mas de Davi ele não retiraria o seu amor, não retiraria o seu cuidado, a sua bondade, nem desfaria a sua aliança, como não desfez. E agora o salmista começa então a lamentar porque o povo estava sofrendo, sendo perseguido, sofrendo ataques, até mesmo talvez Davi. Mas veja que ali o salmista expressa o seguinte, que ele não está entendendo direito o que está acontecendo. Mas ele já disse que ele conhece a aliança do Senhor. E vai encerrar dizendo o quê? Bendito seja o Senhor. Então, apesar dele não entender que é esse lamento que está acontecendo, que ele vai descrever agora, ainda assim, no seu coração, no seu íntimo, ele sabia que aquela aliança de Deus com Israel e com Davi nunca seria quebrada. Vamos fazer a leitura então desse lamento do salmista, a parte mais humana aqui, né, desse salmo, versículo 38 ao versículo 51. Mas tu rejeitaste, recusaste-o e te enfureceste com o teu ungido. Revogaste a aliança com o teu servo. Claro que não revogou, mas aqui é o sentimento que ele tem. E desonraste a sua coroa, lançando-a no chão. Não é temporário. Deus restauraria Israel, restauraria o reinado de Davi. Derrubaste todos os seus muros. Restauraria quando? Com Jesus, né? 40. Derrubaste todos os seus muros e reduziste a ruínas as suas fortalezas. Todos os que passam o saqueiam. Tornou-se objeto de zombaria para os seus vizinhos. Tu exaltaste a mão direita dos seus adversários, encheste de alegria todos os seus inimigos. Tiraste o fio da espada e não apoiaste na batalha. Deste fim ao seu esplendor e atiraste ao chão o seu trono. Encurtaste os dias da sua juventude. Com um manto de vergonha o cobriste. Até quando, Senhor? Para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como é passageira a minha vida. Terás criado em vão todos os homens? Que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Ó Senhor, onde está o teu antigo amor e com fidelidade juraste a Davi? Que com fidelidade juraste a Davi? Lembra-te, Senhor, das afrontas que o teu servo tem sofrido, das zombarias que no íntimo tenho que suportar de todos os povos, da zombaria dos teus inimigos, Senhor, com que afrontam a cada passo do teu ungido. As lamentações do salmista. O Senhor tem uma aliança firmada de bondade para com Davi, para com Israel, mas o teu povo sofre. O próprio servo escolhido sofre. Sofre agora o ataque dos inimigos. Mas ele lamenta, sabendo da aliança firmada. E o último versículo deixa claro que ele confia nesse Deus que fez aliança, no nosso Deus. Veja então como termina o versículo 52. Apesar de toda essa lamentação, versículo 52, bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Ainda que não entendamos tudo o que acontece conosco, ainda que estejamos passando por perseguições, por aflições, por pressões, ainda assim, bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Boas festas para você, meu irmão, minha irmã. Um bom Natal, boa passagem de ano. Em janeiro a gente se encontra. Primeira semana de janeiro, quinta-feira, Salmo 90. Deus te abençoe. Vou ficar com saudade até lá.